sobre a palavra de Deus. O texto que lemos, Apocalipse 21. Verso 4 em diante. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. E disse-me: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver será de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos adúlteros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Queridos, todos nós fomos salvos, todos nós fomos libertos, e se fomos salvos e libertos, fomos chamados para servir. Há pessoas que amam, adoram cuidar da vida dos outros, e às vezes essas pessoas revelam ideias que se chocam, que se polarizam entre direita e esquerda, confusões e problemas teológicos, às vezes falta de empatia, falta de amor, que é o desamor, e assim vai. Isto tudo é horrível, porque isso de alguma forma machucam algumas pessoas. Mas hoje eu quero convidar você a pensar, porque nós precisamos pensar na igreja como um corpo. Porque se nós estamos aqui e não pensarmos a igreja como um corpo, nós vamos ter vários equívocos, vamos cometer coisas horríveis. E às vezes vamos achar que estamos certos, porque nós não estamos pensando na igreja como um corpo. E a igreja é um corpo. Jesus, em certa ocasião, ele disse que o maior era aquele que sentava à mesa. Não. Ele sempre disse que o maior é o que serve. Por esta razão é que Jesus sempre se punha ou se colocava a servir enquanto ele estava no seu ministério. E se ele servia, ele estava querendo nos ensinar que devemos aprender com ele a servir também. Desta forma,
Geralmente, quando as pessoas procuram uma igreja para congregar, a primeira coisa que a pessoa busca é alguma coisa que vai atendê-la, satisfazê-la. A pessoa, ao procurar uma igreja, ela busca alguma que atenda às suas necessidades espirituais, algo que lhe sirva, algo que lhe seja bom. Não tem nada de ruim nisso, mas com o passar do tempo, todos, sem exceção, podem e devem mudar de nível espiritual. Você não pode ser esse mesmo crente, sem crescimento. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Você não muda, você não cresce. Mas Deus, Ele quer que, quando a gente entende que a igreja é um corpo, Ele quer que a gente mude, cresça na graça, no conhecimento e principalmente em servir. Todos podem olhar para a igreja e se dispor a servir, muito mais do que serem servidos por ela. Tem gente que chega na igreja, eu vou chegar nessa igreja aqui para ver o que eu posso usufruir daqui, o que eu posso tomar dessa igreja. O que essa igreja pode me beneficiar? Isso é um pensamento errado. Porque muito mais do que ela tem para oferecer, o Evangelho de Jesus me salvou, me libertou e me chamou para me servir a Ele. Servindo os meus irmãos, servindo as pessoas. Que Jesus confia em nós. Uma igreja onde a gente pode colaborar. E todos nós que estamos aqui, irmãos, podemos nos tornar participantes e colaboradores da história da igreja. O que você tem feito como corpo? Não estou falando individualmente. Todos indistintamente. O que você tem feito para colaborar com a história da tua igreja, com a história do seu ministério? O que você tem feito de benéfico para mudar aonde tem intriga, chegar a paz? O inimigo, ele procura fazer as pessoas se entristecerem com os irmãos. O inimigo, ele procura fazer as pessoas se entristecerem com os líderes, com os pastores da igreja, ou até com coisas, para que essas pessoas não se engajem no trabalho, para que essas pessoas não se engajem no serviço do Senhor, para que essas pessoas não sirvam, para que essas pessoas não sejam frutíferas. São pessoas usadas pelo demônio, que de vez servir, de vez procurar algo que fazer na igreja, ele procura pessoas para ficar desmotivando, para mostrar problema ali, problema lá, para desgraçar tudo. É um agente do cabiroto, do encardido, porque ele precisa entender qual é a função dele no reino de Deus. A minha função não é fazer que as pessoas se entristeçam. A minha função não é fazer com que as pessoas não tenham prazer de estar na igreja, né? Mas tem pessoas com comentários toscos, desequilibrados. Ele pega os mais fracos na fé para matar, para minar, e depois quer pôr a culpa. Não, mas saiu porque o pastor. Não, foi você que matou. Foi você que não agiu com responsabilidade. E naquele dia Deus vai saber de quem cobrar, porque Deus é justo. Deus olha tudo, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Então quem sabe o que faz não tem preocupação, não há o que temer.
Agora quem tem que pôr a barba de molho é que está na obra de Deus, mas não quer que as pessoas mudem de nível espiritual. O prazer dela é ver aquela pessoa insatisfeita. O prazer dela é ver aquela pessoa murmurando. O prazer dela é ver aquela pessoa reclamando. Mas o sangue de Jesus, tudo que o diabo tentar semear em discórdia na sua vida, está sendo repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Porque você não pode perder o prazer, você não pode perder a alegria de servir a Deus. Pessoas com seus comportamentos inadequados, fazendo outras pessoas se perderem, mostrando irresponsabilidade, achando que está certo, quer criticar a atitude de alguém, como a atitude dele é certa, vira as costas, às vezes não quer dar satisfação, quer fazer as coisas do jeito que acha que tem que fazer. E no reino de Deus não é assim, porque aqui é um corpo e já tem cabeça, o cabeça é Jesus Cristo. Escute hoje por favor. Todos nós podemos se envolver mais, mas o inimigo, ele vai tentar fazer você desistir. E às vezes ele vai usar pessoas. Vai usar, infelizmente. Pessoas às vezes que até se dizem preparadas espiritualmente. Pessoas que às vezes até se dizem preparadas teologicamente. Mas não adianta eu conhecer a Bíblia e não praticar a Bíblia, fazer o meu irmão se perder, o meu irmão enfraquecer na fé. Que Espírito Santo é esse que está me usando? Pegar essa mágoa que está dentro do meu coração e jogar e destilar veneno nos outros, para que as pessoas fiquem da mesma forma. A gente é um corpo, e se a gente é o corpo, um é a mão direita, outro é a mão esquerda, outro é o pé direito. Então se cai um ferro no pé direito, dói o corpo inteiro, tem que sofrer junto. Escute, o inimigo, ele não deseja que as pessoas saiam das suas zonas de conforto. O inimigo não quer que você frutifique, usando os seus dons, usando os teus talentos. Deus não, de Deus, que Deus te emprestou para você abençoar vidas. Por isso o diabo luta de todas as formas para te manter triste, para você não frutificar. Porque coisa ruim é quando eu estou triste, quando eu estou machucado, eu não frutifico como eu estou. Mas quando o meu coração está alegre, quando eu estou feliz, eu começo a dar fruto. As pessoas veem que realmente a alegria do Senhor está me impulsionando a fazer a diferença. Quem está entendendo essa palavra aqui? Escute. Por isso, irmão, o inimigo cria problemas. É por isso que o inimigo quer frustrar a gente. É por isso que o inimigo quer nos entristecer. Jesus ensinou as pessoas a entrarem num outro nível. E é bom aprender com Jesus. Às vezes você está ouvindo gente que ela não aprendeu de Jesus. Às vezes ela até conhece um versículo da Bíblia, ou até diz para você que conhece a Bíblia, mas ela tem que conhecer o Deus da Bíblia. O Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual é esse nível que Deus quer? É nível elevado, pastor Marcelo. Que é eu contribuir, servindo o reino, servindo a igreja, servindo a obra, servindo para que o plano de Deus aconteça naquela região que a igreja foi plantada. Ele quer isso. Você vê, quando você não está triste, quando você não está frustrado, parece que tudo flui. Os irmãos ficam alegres e tal. Eu dirigi uma congregação uma vez, e tinha um irmão. O irmão era uma benção, mas o irmão, ele achava que tinha que ser do jeito dele. E essas pessoas, irmãos, infelizmente dão brecha e são carregadas pelo inimigo. Literalmente. Elas nem percebem, mas estão sendo cavalos do inimigo. Porque estão cheios de ódio, cheios de ira, cheios de cólera, cheios de inveja. Aquele irmão, quando chegava na igreja, irmão, o ambiente que estava bom parecia que escurecia tudo. Por
deixou a situação refletir dentro do coração dele. E eu vou te dizer, o mesmo pecado de adultério, de fornicação, que não houver arrependimento, é a mesma ira, a mesma ódio, a raiva, sem arrependimento, que vai levar para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Sem. Às vezes a gente quer escalonar, achando que o pecado do irmão é mais grave que o nosso. Achando que aquilo que está dentro de nós não aflige contra nós pelos ensinos de Jesus. Quando a Bíblia diz que a gente tem que suportar o mais fraco, perdoar aquele que nos pede perdão, procurar ajudar aqueles que nos procuram para ser ajudados. Agora escute, quem entende isso, chega procurando um local para que ele se sirva dele, mas com o passar do tempo, ele se engaja na obra de Deus, tomando-se um servidor da obra de Deus. E a gente pode citar alguns aqui. A irmã Lucilene chegou para congregar aqui, procurando um lugar para servir ela, porque ela falou: eu tenho 3 filhos adolescentes, mas hoje ela está aqui servindo. Mas a ideia inicial dela não era essa. Mas quem é maduro e entende, se coloca logo na posição. Ao invés de trazer problema, de dar trabalho, vira parte da solução. Está ali a irmã Val, que é praticamente uma nova envolvida na obra. Ela chegou na igreja para buscar ser servida, para buscar espiritual. Hoje ela já está servindo. Então é isso que o Evangelho proporciona. É isso que o Evangelho traz. Esse é o bonito do Evangelho. E a coisa triste é quando alguém quer se envolver, trabalhar, e outra pessoa quer fazer aquela pessoa parar, se entristecer, não servir. Só que diante de Deus é um memorial escrito. As pessoas alcançam isso porque deixaram que o Espírito Santo transformasse aquela busca de um lugar que servisse ela, num desejo de ela servir para melhor agregar os outros que estejam com ela. Quando Jesus disse que é mais feliz quem dá do que quem recebe, Jesus está se referindo a isso. É mais feliz quem se sente útil no serviço da obra de Deus. Só que o diabo, ele quer tirar a tua utilidade, ou seja, ele quer dizer que você não é útil. E às vezes, irmão, ele não vem com chifre, com rabo, ele chega alguém te abraçando: ô meu irmão. Mas na verdade, a intenção é outra, é desmotivar. É ver se aquela pessoa tem alguma insatisfação para juntar com a minha, para de vez aquela pessoa servir, ela começar a ser uma pedra de tropeço no reino. Aí começa com situações infelizes. Citar coisas que não tem nada a ver com nada. Escuta. É mais feliz quem se sente útil. Quem ama mais é quem é mais perdoado. A igreja está crescendo, glória a Deus. Deus está abençoando os irmãos, glória a Deus. A prosperidade é visível nos servos de Deus que se engajam, glória a Deus. Mas você sabe que às vezes pode se infiltrar e ter alguém dizendo que é membro desse corpo, mas ele não fica feliz que a igreja cresceu. O que ele quer é que a igreja não cresça. Ele não quer que os irmãos sejam abençoados, porque se quisesse, o comportamento seria outro, o posicionamento seria outro. Quem está entendendo, diga amém. Então, enquanto a pessoa é apenas alguém que busca um lugar para si, ela apenas se serve dali, ao que parece. Mas essa não é a proposta do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque Jesus te salvou.
Jesus te libertou e Jesus te chamou para você servir a obra dele. Ah, mas eu não sou obreiro, não importa. Jesus te salvou, Jesus te libertou e Ele te colocou aqui para servir na obra dele. Alguma coisa você pode servir, não precisa ter credencial. Não. E quem entende isso é diferente. Agora, quando eu estou ali só para usufruir das coisas, eu começo a ser um crítico. O louvor não foi muito bom, ninguém chorou, eu não senti uns arrepios. Mas normalmente, ainda que não seja por mal, essas pessoas não querem contribuir com as mesmas proporções, ou a palavra é tenacidade das suas críticas. Imagine se eu contribuir o tanto que eu critico. Imagine se eu fizer o bem o quanto eu estou fazendo mal. Você já parou para analisar isso? Com comentários, com conversas, com palavras que não edificam, que não trazem resultado satisfatório para o crescimento do reino. Mas eu quero profetizar que eu estou pregando esta palavra debaixo da orientação do Espírito Santo, que esta igreja vai se unir ainda mais, que o diabo não vai se irandar com nenhum crente aqui, em nome de Jesus. Ele só quer, às vezes ele nem sabe, ele critica quem dá dízimo, critica porque não tem que dar dízimo porque não faz o trabalho social. É um tonto que ele acha que tem que fazer os trabalhos sociais e sai mostrando para todo mundo. Mas o que ele quer mesmo não é falar que que a igreja não faz o trabalho social. Ele quer dizer que o pastor não faz. O alvo dele é o pastor para machucar os irmãos, para criar esse tipo de coisa. Agora eu digo, o Espírito Santo pode estar usando uma pessoa dessa, sim ou não? Jamais. O Espírito Santo não. Mas Deus, irmãos, Ele vê tudo. Ele sabe a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, as noites que você não dorme. Que o negócio dele é criticar. Ele não sabe nem quanto custou o banco que ele está sentado. Mas o negócio é criticar. É criticar. Por quê? Porque ele está deixando a insatisfação. O Espírito Santo não está agindo. Eu fui pastor muito jovem. E eu vou dizer para os irmãos, naquele tempo as cobranças eram muito maiores do que são hoje. Quando eu comecei a dirigir a igreja, o meu pastor disse assim: se Deus chamou, Ele vai te dar condição. E as coisas vinham da sede. Eu nunca cheguei na frente de uma congregação, de uma igreja que eu dirigi, diz: irmão, aqui está difícil porque o pastor lá só cobra. Não, de forma alguma. Eu preciso ter maturidade. Aí às vezes ele reclama, talvez, comprou um som caro lá, né? Mas ele não esquece do que foi feito, às vezes onde ele está. Porque ninguém nasce grande. A igreja, ela é de Jesus. Eu estando aqui ou não, a igreja vai continuar sendo de Jesus. Tem gente que critica os horários dos cultos sem saber a razão, mas o negócio dele é criticar. Às vezes ali ele critica, mas ele quer deixar o outro insatisfeito. Ora, se o culto lá no Narciso Gomes está terminando tarde, o irmão daí não tem que pegar na porta e dizer: olha a hora do culto. Não, ele tem que chegar no pastor: pastor, dá para terminar um pouco mais cedo. Mas o problema todo aí não é se resolver com o pastor, é destilar o ódio e o veneno para outras pessoas. Entende? E achando que está servindo, mas está servindo o gabiroto.
Está fazendo a função do Satanás. Quer semear discórdia, quer semear confusão. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando você ouvir uma voz dessa, você precisa repreender no nome de Jesus. Então, gente assim se apresenta para o trabalho quando vem alguma coisa fora do lugar. Porque não adianta eu ver esse púlpito fora do lugar e falar, ô irmão, tá fora aqui do lugar. Só para deixar o irmão ver o que eu vi. Sendo que eu não precisava falar com ninguém. Era só eu vir aqui e eu mesmo arrumar. Eu não sou servo. Eu não fui chamado. Jesus não me tirou da desgraça. Eu não era um pecador. Você não valia nada. Ele não derramou sangue por você. Então sirva a Ele. Faça alguma coisa. De repente vai no banheiro e não tem papel. Ah, não tem, mas eu vou ver lá onde tem, tal. Mas o problema não é o papel, o problema é deixar insatisfeito. Olha, Ivan, eu fui do banheiro agora, você vê se pode. Nem papel tem no banheiro. Quer dizer, isso não é legítimo. Isso não é legítimo. Isso não é legítimo. Você precisa aprender a ser crente. Mas de verdade, aprender com Jesus. Olha, uma vez eu tive uma experiência com Jesus. Eu dirigi uma igreja e nós estávamos numa construção tremenda. E eu fui pedir ajuda para o pastor na sede, que naquele tempo a sede não construía para a gente, não ajudava. E eu pensava em ir, e o pastor dizendo, ó, irmão, está apertado aqui e tal. Mas eu não ia lá dizendo, irmão, aqui está difícil, o pastor lá da sede não ajuda. Eu nunca fiz isso. Eu orei, busquei a Deus. Um dia entrou uma irmã e a filha dela. Eu falei assim, irmã, no mínimo está com algum problema. Eu falei, pastor, eu preciso falar com o senhor, porque essa irmã com a filha, a igreja ajudava ela. Ela disse, pastor, olha, eu fiquei tanto tempo aqui, essa igreja me serviu tanto, eu cheguei aqui esbagaçado, arrebentado, mas uma palavra que você pregou me levantou, mudou minha vida. Eu estou tão feliz aqui nessa igreja. Olha, eu passei umas dificuldades aqui, mas né? Então tem pessoas que entendem o que Jesus fez por ela. E eu estava orando, pastor, meu marido morreu, sabe que eu sou viúva faz tempo, tinha uma causa na justiça, pastor, eu trouxe aqui, ó, o dinheiro da laje todinha. Ó, o irmão entendeu, deu glória a Deus. Esse é o princípio. Então veja bem, é porque as pessoas querem melhora. Só que tem gente que não fica feliz. Naquele dia que essa irmã fez isso, e você contra, irmão, a irmã trouxe aqui o dinheiro da laje. Tem um lá, fariseu, que vai dizer, mas para que laje? Tem que comprar tanta cesta básica. Mas o problema não é a cesta básica, o problema é querer deixar os outros envenenados como ele é envenenado. Como o diabo tomou conta do coração dele, e ele não percebeu. Ele não nota, ele não entende. Uau! Então se a irmã veio com propósito, amém. Esses dias um pastor chegou aqui para mim e disse, pastor, um irmão lá vai doar não sei o que lá para a igreja, vai ficar não sei quantos mil. Eu falei, glória a Deus, né? Mas se o irmão contar lá isso, o irmão doou para aquele propósito. Eu podia dizer, não, fala para o irmão pegar o dinheiro e trazer aqui para a sede. Não é isso, o irmão doou do propósito de tal, tem que fazer o tal que o irmão colocou no coração, amém. E quem tem a ver com isso? Se o Espírito Santo guiou ele, se Deus guiou ele para aquilo. Amém, irmão? Então a gente precisa entender isso. E não é do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer, enfiar a goela abaixo. Não. A obra tem dono. Essa igreja é de Deus. Ela é guiada pelo Espírito Santo. E você também é guiado pelo Espírito Santo, como as outras pessoas são guiadas pelo Espírito Santo. Irmão, entenda. O grande desafio pastoral, e eu vou falar para os pastores aqui, meu Deus do céu, é ensinar as pessoas a entender que chegam na igreja como espectadores, fazer ela entender o privilégio que Deus deu para ela de servir, não para ser espectador.
Não para sentar e ser fiscal e ver o que está errado, a palavra que o pastor falou errado, o versículo que o pastor às vezes falou errado. Porque o único que não falha é Jesus, e mesmo assim disseram que ele falhara. E agora? Só que as pessoas que agem assim, elas acham que nunca falha, que nunca erra, que já não serve para o reino. O reino não é assim. O reino de Deus não. O reino de Deus é Deus chamando as coisas loucas, desprezíveis, que não vale nada, para confundir as sábias. É o reino dele. Ele sabe quem ele chama. Ele é o dono da obra. Ele é o dono de tudo. Cada um tem dons. Eu quero te dizer que você tem dom. Deus te deu dom. Deus te deu talento. Pega esse dom, pega esse talento e abençoe outras vidas. Essas pessoas têm enorme prazer em contribuir, em ajudar, pois sabe que elas estão fazendo pelo reino. Você não está aqui para fazer. Tem gente que às vezes fala, um exemplo, tá? Eu congrego lá com o Luiz Alberto. Eu não estou bem com o Luiz Alberto, então eu vou ignorar, eu não vou fazer o que ele quer. Eu não estou servindo o Luiz Alberto. Eu estou na cabeça que eu estou servindo a obra de Deus. Eu estou servindo Deus. Quando eu não tenho essa ampla visão, eu acabo me equivocando. E o pior, achando que estou correto. Então você não está lá. Quem congrega no Parque Industrial aqui, levanta a mão. Você não está lá para servir só o pastor. Você está para servir a Deus. Mas servindo o pastor, você está servindo a Deus também. Porque isso é bíblico. Sim ou não? Sim ou não? Óbvio. Tem um pastor que era muito melhor que eu substituí ele aqui. Até hoje eu sirvo ele. Até hoje essa igreja serve ele. E com prazer. Porque ele serviu aqui. Então veja. Essas pessoas, Deus quer usá-las. Essas pessoas podem começar a mudança. Você pode começar a mudança. Quando você deseja ajudar, seja com recurso financeiro, seja com o seu trabalho, seja com o seu exemplo. Alguns ouvem isso e às vezes têm até medo. Mas todo o patrimônio da igreja, todo, que você congrega, foi pago através de contribuições de dízimo e ofertas. Nunca veio nem R$1 de qualquer outro lugar, de qualquer outra instituição. Não veio da prefeitura, não veio do governo, não. Foi dos irmãos membros da AD Araras. Após essas informações, eu ia começar a pregar agora. O mundo está em estado de calamidade. E não é de hoje por causa do coronavírus. Tem gente que diz, nós estamos em estado de calamidade. Pense que a calamidade é hoje. O estado de calamidade é desde quando o pecado entrou no mundo. Por ocasião do pecado do Éden. Não há outro remédio, não há outra solução, não há outro jeito para esta calamidade. O único jeito é o sangue expiador de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 9, verso 28. Olha o que a Bíblia diz, meus amados irmãos. Eu anotei aqui. Assim também, ele vai pôr na tela, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Esse versículo, ele contempla, irmãos, ele contempla, que coisa linda, o quadro expositivo da salvação. Primeiro, ele morreu, Jesus morreu, para salvar a todos os homens de todos os tempos. Vou dizer de novo,
Jesus morreu para salvar todos os homens de todos os tempos, sem distinção. Só que esse versículo diz que ele voltará ao mundo para buscar os salvos de todos os tempos. Os salvos nele, os remidos nele, esperam ele aparecer, porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor que foi, ele voltará, mas ele voltará com a trombeta de Deus, com alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e vai tocar a trombeta, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória. Olhando dessa forma até parece complicado, pois em tese existem 3 estágios de salvação, pastor. Todavia, é preciso entender que o Espírito Santo deixou registrado para não haver problema. Está aqui, o Espírito Santo deixou registrado. Primeiro, diga comigo, na cruz. Diga mais forte, diga, na cruz. Jesus morreu para salvar todos. Quem tem essa dúvida? Quem discorda disso? Ele morreu para salvar todo mundo. E é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. É por isso que Paulo diz, ele veio para salvar todo mundo, todos os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Irmão, a gente quer botar os outros como principal pecador, o principal, mas Paulo diz, o principal aqui sou eu, viu? Fica tranquilo. Mas a gente quer arrumar sempre o principal. Eu aprendo isso com o Paulo. O principal pecador aqui era eu não valia para nada. Mas Jesus diz, eu vou ter misericórdia, eu vou alcançar ele, eu vou buscar, vou salvar o Ivair, vou salvar o Gilson, vou salvar o Roque, vou salvar o pastor Marcelo. Eles não valem muita coisa não, mas até o Joed eu vou salvar também. Porque é ele que salva. Põe na tua cabeça que não foi você que derramou sangue para salvar ninguém. Foi Jesus. E quem salva é ele. Irmãos, quando declarou está consumado, ele estava salvando a todos, a humanidade inteira. Se quisesse, ele salvava todo mundo. Ele morreu para salvar a todos, de qualquer região, de qualquer lugar. Ele assumiu o lugar de todos na sua condenação, para poder salvar todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. Primeira parte é essa. A segunda é, nem todos irão ao céu com Jesus. E quem decide isso não é você não. Não é você não. Quem decide isso é quem deu o sangue. Quem decide isso é quem salvou. A gente tem mania de dizer, esse vai ser salvo, aquele não vai ser. É porque a gente conhece a história. Mas se fosse nós hoje, olhando para Jesus crucificado e aqueles ladrões, quem dizia que um deles ia ser salvo? Só Jesus, irmão. Só Jesus. Porque ele sabe quem salva. Ele conhece o coração de cada um de verdade. De verdade. Escuta. Nem todos vão ser salvos. Porque isso está declarado na Escritura. Está na Bíblia. Apesar dele ter morrido para salvar todo mundo, nem todos serão salvos. Pois isso depende da pessoa aceitar ou não o sacrifício feito por Jesus. Quando alguém não aceita o que Jesus fez na cruz por ela, então o sacrifício é nulo para aquela pessoa que não acreditou. Por que você está aqui? Porque você acreditou no sacrifício que Jesus fez por você na cruz. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 a seguir. Veja. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam. Qual que é a vontade dele? É que todo mundo seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Segue. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo Jesus Cristo é o homem que é o único capaz de salvar eu e você pelo sangue derramado na cruz. Então valorize
Você não foi comprado em qualquer lugar. A gente estava indo para o inferno, a gente estava condenado, mas Jesus diz: eu vou morrer para salvar ela, eu vou morrer para salvar ele. Então levante a tua mão, estufa o peito e diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte pela morte dele na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. E diz mais, o outro verso, próximo eu, o qual se deu a si em preço. Não foi eu que me dei como preço de redenção. Foi o próximo. Para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Escuta, Jesus está agora ao lado do Pai, intercedendo por nós diante de Deus. Você com a tua fraqueza, você com a tua limitação, você com os seus erros, está lá Jesus Cristo. Alguém querendo te condenar, alguém querendo ver você caído, alguém querendo te matar, alguém querendo você desviado da fé. Mas Jesus está lá, do lado do Pai. Pai, olha, eu derramei meu sangue por ele. Pai, você trouxe eles até aqui, então ajuda mais um pouquinho, ajuda eles a permanecer na Alabaraxia Rabaia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Hebreus capítulo 7, verso 24 e 25, diz assim: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus morreu e ele está vivo hoje intercedendo por mim, por você, para a gente ficar firme na presença de Deus. Então, se Jesus tem prazer de ver as pessoas firmes, porque eu estou agindo de uma forma que eu não quero que as pessoas fiquem firmes? É simples, irmãos. Não precisa ser tão inteligente para pensar, raciocinar isso. Primeiro, a pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo. Depois ela se arrepende dos pecados e pede perdão. Então, segue a vida, continua a vida. Agora, de uma forma diferente daquela que vivia antes de conhecer Jesus, é estar com Jesus, vivendo nele, confiando nele, dependendo dele, em contínuo crescimento, um nível mais elevado, amadurecimento, santificação, pelo poder da cruz de Jesus, se revestindo de oração, de comunhão. Porque não adianta eu orar tanto e não ter comunhão com meu irmão. Não adianta eu jejuar tanto e não ter comunhão. Não adianta eu orar tanto, ler tanto a palavra, jejuar tanto e deixar pequenas coisas atrapalharem eu de servir com excelência, porque Deus quer que você sirva com excelência. Ele quer que você sirva com excelência. Por essa razão é que o Espírito Santo está aqui hoje. É por esta razão que o Espírito Santo está aqui hoje, cuidando de mim, cuidando de você, cuidando de nós, e nos preparando, nos santificando para o grande encontro. O Espírito Santo é que nos aponta e nos conduz a palavra, gerando em nós santificação pelo poder da cruz de Jesus, a fim de aprendermos a ter comunhão, a fim de sermos como Cristo. Eu acho que esse texto eu não marquei, mas eu acho que é Efésios 4 e 29. Vê se é Efésios 4 e 29 ou 30. Põe o 29 primeiro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover. Será que a palavra que sai da tua boca está edificando alguém ou está destruindo alguém? Tirando a fé, tirando a comunhão, tirando a esperança. Não adianta você
falar de uma pessoa por irmão para desmontar a fé do irmão. Para de misturar as coisas. Para. Cada um vai chegar diante de Deus. E paz, meu irmão. Não é eu que tenho que cobrar, não é você. Cada um vai prestar conta. O que nós temos que fazer é viver como Jesus viveu. Como que é? As palavras que saem da boca para edificar, para que dê graça aos que ouvem. Verso 30, olha aí o que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Verso 31 diz: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, murmuração, toda malícia, seja tirado, seja arrancado, seja tirado, seja arrancado do meio de vós. Isso não serve para a tua vida. E a Bíblia que está dizendo: isso não serve para você. Você precisa tirar isso. Tira. 1 João, primeira carta de João 2:6 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então às vezes a gente quer apontar o outro, aquele lá não está nele, como se a gente está. A gente tem que andar como ele andou. E não é só em determinados pontos. É geral, é no macro, é com o corpo. Vou voltar no começo da pregação. É o corpo de Cristo. É o todo. Posso ouvir um amém? Amém ou não amém? Cabe então uma pergunta. Uma pergunta até que inteligente. Se uma pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, por que não mudou de vida ainda? Por que ela não foi batizada nas águas ainda? O que está impedindo? É impossível aceitar Jesus de verdade sem mudar de vida. É impossível aceitar Jesus sem mudar o comportamento. E o comportamento que eu digo é aquele que nós vivíamos lá. Esse monte que nós elencamos aqui, mais uns. Não é só os adúlteros, os fornicários, não, mas o que tem ira, o que tem ódio, o que semeia contenda entre irmãos. É tudo no mesmo pacote. Posso ouvir um amém? A pessoa muda só para pensar: Jesus voltará para nos buscar. Quem disse glória a Deus aí? Vou dizer de novo para ver se sai o outro glória. Jesus voltará para te buscar. Ele já te salvou na cruz, Ele já derramou o sangue dele na cruz. Ele nos mantém salvos diariamente, virá nos buscar para estar com Ele para sempre. Na cruz, Jesus recebe todos como são. Na cruz, Jesus recebe todos como estão. Então no dia a dia, é no dia a dia, irmão. É no dia a dia. Você acha que porque eu sou pastor eu não tenho mais que aprender? No dia a dia Ele vai ensinando. Você acha que você é querubim? É dia a dia. É no dia a dia, Ele vai mudando, Ele vai mudando. A gente precisa amadurecer, mudando de nível. Aquilo que me afetava já não afeta mais. Vamos por frente. Aquilo que tirava meu sono hoje não tira mais. Por quê? Porque eu sei que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e Ele vem trazendo santificação completa, vida nova para a sua vida. Um dia Ele vai nos tirar deste mundo. Um dia Ele vai nos tirar dessa terra, e Ele vai nos dar descanso. Por isso é preciso um relacionamento diário com Deus. É diário, procurando manter a nossa vida em santificação para aquele grande dia do arrebatamento da igreja. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, santificar mais. Nós precisamos servir mais o reino. É por isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:22: abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Sim, irmão. Falta muito pouco.
Falta muito pouco, o Senhor vai aparecer nas nuvens. Falta muito pouco, o Senhor vai vir buscar a sua igreja e vai nos levar para estar com Ele eternamente. Lá não vai ter choro, lá não vai ter mais tristeza, lá não vai ter doença, lá não vai ter mais nada. Por isso santifique, por isso fique firme, por isso fique na presença de Deus, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Não queira viver aqui fazendo inimigos, vive em comunhão. A nossa vida aqui passa rápido, depressa. Falta muito pouco e Jesus vai vir. Daniel, ele vai vir. Jussiel, ele vai vir. Leandro, ele vai vir. Moisés, ele vai vir. Jesus vai vir. Porque ele vai vir? Porque está escrito aqui na palavra, em João capítulo 14 verso 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei vocês para mim, para onde quer que eu estejais só também, e lá só vai ser alegria, lá só vai ser festa, irmãos. Fica firme, fica firme. Eu queria ter mais alguns minutos, irmão. Eu sinto a presença de Deus aqui. A vinda de Jesus será um acontecimento glorioso, vai ser um acontecimento marcante. É a redenção dos que alcançaram a salvação, daqueles que resolveram realmente alabararaia, não ser perfeitos, mas buscar a perfeição naquele que morreu na cruz para nos livrar da morte eterna. Sim, Jesus salvou você e a mim. Apocalipse capítulo 1 verso 7. Naquela cruz de horror, agora resta você declarar que aceita o sacrifício de Jesus e decidir entregar sua vida para Ele, para que Ele molde, para que Ele mude. Ah, mas eu já sou crente, mas eu já entreguei. Não, mas nós precisamos ser moldados a cada dia. Nós precisamos ser mudados a cada dia. Ele precisa nos preparar, como uma noiva se prepara para o casamento. É a preparação da igreja para o dia que a trombeta tocar e Jesus dizer: eu vim te buscar, Fábio, ninguém mais te segura nesta terra. Eis que vem com as nuvens, Apocalipse 1:7, e todo olho verá. Eis que vem com as nuvens. Ele vai vir com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Verso 8: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir. É o Todo-Poderoso que vai vir para buscar eu e você. Por isso a gente tem que se santificar. Por isso a gente não pode se entregar para o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Volta para Jesus. Não dá mais para continuar. Mas quem está entendendo essa palavra aqui hoje? Curve a tua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, a sua palavra foi dita aqui hoje. E o Senhor vai descer das nuvens. Todo olho vai ver, Pai. Eleberga, todo ouvido ouvirá o que tiver que ouvir naquele dia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos santifique. Pai, me ensina a ser melhor pastor. Aliás, Pai, me ensina a ser melhor crente, Pai. Me ensina a perdoar os meus irmãos. Me ensina, Pai, a andar como Jesus, Pai, andou. Porque a tua palavra diz que nós temos que andar como o Senhor andou. Nos ajuda na nossa fraqueza, Pai. Como aquele pai foi aflito para Jesus e disse: me ajuda na minha incredulidade. Ajuda a gente, Pai. A gente não é perfeito, mas precisamos de Ti, Pai. O Senhor que santifica, é o Senhor que prepara. O Senhor que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o grande dia da salvação. E
todos digam amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês.